Olá a todas, mais uma vez, bem-vindas ao nosso MDM Diálogos. E hoje estamos aqui no nosso programa, que, como sabem, é organizado por nós, o Movimento Democrático de Mulheres, e pela Comissão de Direção da Federação Democrática Internacional de Mulheres. E hoje temos como convidadas Isabel Camarinha, Presidente da Direção do Conselho Português para a Paz e Cooperação. Raquel Prazeres, membro do Conselho Nacional do MDM, e, como habitual, a Regina Marques, membro do Secretariado Nacional do MDM e do Comitê de Direção da FDIME, e eu, Ângela Brandão, membro do MDM. E, como não poderia ser de outra forma, hoje vamos abordar a detenção ilegal, completamente injustificada do ponto de vista do direito internacional, do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro Moros, e da sua esposa, a Cília Flores. Não vamos esquecer que, para além de esposa, ela também é um membro do Parlamento da Venezuela e tinha vários outros cargos. Portanto, normalmente isto é omitido e eu acho que é importante, sobretudo no nosso programa, que isto fique claro. Ela não foi apenas como esposa, ela foi também como um membro do Parlamento da Venezuela. Muita coisa tem sido dita. A primeira coisa que eu acho que devemos deixar claro é que esta detenção é totalmente ilegal. Os Estados Unidos, como país, não têm direito a entrar noutro país soberano, deter o seu presidente e levá-lo, sejam lá quais forem os cargos. E normalmente, quando as pessoas estão a falar, eu costumo dizer: nós não gostaríamos que entrasse no nosso país, fossem os Estados Unidos ou Espanha, detivessem o nosso presidente e o levassem, mesmo que não gostemos dele. Porque se não gostarmos dele, somos nós que o temos que tirar de lá. Não é outro país que tem que vir cá tirá-lo de lá. Portanto, qualquer forma que nós olhemos para isto, não tem desculpa possível, não tem justificativo possível. Por outro lado, muitas vezes é dado como, eu diria, uma desculpa um tanto esfarrapada, que ele era um ditador. Coisa que eu discordo, mas mesmo que eu concordasse, volto a dizer o mesmo, teria de ser o povo da Venezuela a retirar-lo de lá e não um outro país, fosse ele qual fosse. E talvez eu começaria estes diálogos precisamente por debater este tema. O povo da Venezuela estará assim tão feliz com esta detenção como às vezes nos parecem querer transmitir? Que as pessoas estão maioritariamente descontentes. Existem algumas sondagens que dizem que hoje em dia, após esta detenção, 98% da população quer o seu presidente de volta, independentemente da cor do partido político ao qual pertencem. Outros dizem que os opositores que estão muito contentes com esta detenção rondam no país, não estamos a falar fora do país, mas no país rondam 4%. Ora, isto é uma minoria muito, muito pequena. E Raquel, estiveste lá, não é? E estiveste ainda por cima numa altura de eleições que Verdade? nos estão a dizer todo o tempo que não são democráticas, que foram forjadas, etc, etc. E tu estiveste lá em primeira pessoa, pudeste ver Venezuela, ou pelo menos Caracas, ou outras zonas, não sei o que terás visitado. E a minha pergunta era dupla. Primeiro, achas que o povo está realmente informado e foi livre na sua escolha? E a segunda pergunta é daquilo que tu viste, achas que o povo está assim tão miserável e descontente como nos transmitem? Olá, boa tarde, obrigada por poder dar a minha opinião, que passa muito pelo que eu senti quando estive na Venezuela. De facto, era eleições, foi o ano passado, e o que mais me chamou a atenção foi mesmo o facto das pessoas estarem informadas, qualquer pessoa que eu abordasse, e podia abordar sem estar mais ninguém presente, qualquer pessoa que eu abordasse tinha consciência do ato eleitoral, tinha consciência da situação em que o país estava devido ao bloqueio, porque de facto a falta de medicamentos, de alimentação, são um castigo ao povo, não é? É uma forma de castigar a população e tinham essa força.
inclusive eu, como estava lá, ia ouvindo as notícias de cá e que não correspondiam de todo, porque, por exemplo, ouvi nas notícias que estava um clima de tensão em Caracas e tudo mais. Não estava. Nós, na véspera das eleições, andámos livremente. Claro que tínhamos os guias, eles tinham muito medo de que nos fizessem mal, não é? Porque há forças menos, menos corretas também na Venezuela e de outros lados e outras intenções, e tinham medo que nós, estando como observadores, que fôssemos, sei lá, raptados ou qualquer coisa. Então queriam andar sempre connosco. Mas nós, como bons portugueses, e o grupo era português e brasileiros, como sabemos, não é? Nós, sei lá, saímos do hotel, íamos, e na véspera das eleições, nós resolvemos sair, porque não tínhamos nenhum programa oficial, resolvemos sair, ir passear nas imediações. O nosso guia, o nosso que nos acompanhava, ficou assim, ok, então mas eu vou com vocês. Quem escolheu o caminho fomos nós, fomos para onde quisemos, entramos num parque lindíssimo, um parque público, e de facto, de tensões não havia nada. Havia pessoas a fazer ginástica, a fazerem aqueles em grupo, famílias a fazerem piqueniques, não se via guardas ou tensões ou armas apontadas. Quer dizer, era um clima que não se pode fabricar. Ou existe ou não existe. E existia. Também no próprio dia das eleições tive a oportunidade de falar livremente com quem saía da sala de voto, que tinha acabado de exercer o seu voto, ou mesmo que, pronto, depois deles saírem tinha a oportunidade de falar, e numa conversa simples a perguntar, peço desculpa, que consciência é que tinham em relação às eleições e o que é que estava em causa, e se sabiam quem eram, em quem é que podiam ter votado e tudo mais. E era um discurso de pessoas de qualquer origem, não sei, pessoas que eu aleatoriamente escolhia, em que tinham sempre um discurso muito informado, o que me impressionou. Porque nós vimos cá em Portugal, fazendo este comparativo, pessoas que nem sequer entendem para que órgão estão a votar. E eu acompanho muitas eleições cá, faço muitas mesas de voto, inclusive não entendem a diferença de votar nas autarquias ou para a Assembleia da República. Votam por, não diria convicção, mas por, pronto, por animação, votam, mas nem sabem para quem estão a votar, nem sequer sabem quem são os candidatos, porque já aconteceu acharem que são candidatos de outros círculos eleitorais e tudo mais em quem estão a votar, não sabem. E essa consciência estava presente. As pessoas sabem perfeitamente como é que funciona o ato eleitoral, sabem perfeitamente o que estava em causa. Também tive a oportunidade de visitar uma comuna e de sentir o orgulho das pessoas na sua escola que tinha robótica, na escola para todos, e pediram mais que uma vez para dizer no país onde nós éramos, que havia pessoas de vários países, que eles queriam a sua Venezuela continuasse o seu caminho livre, sem bloqueios, porque os bloqueios de facto causam sofrimento aos povos, não ter medicação, não ter alimentos, tudo mais só causa, e que eles sabem que têm riquezas que lhes é possível viver num país com progresso e muito melhor do que o que estava, não é? Portanto, e indo de encontro ao que a Ana disse, quer dizer, toda esta questão, eu até ia um bocadinho mais longe, esta questão de salvar países dos seus ditadores, dos seus alegados ditadores, é uma questão que os Estados Unidos sempre teve esta intervenção, não é? É um imperialismo, e sempre tiveram esta intervenção. E ainda ontem, ou antes de ontem, passou a primeira parte de um documentário sobre a invasão dos Estados Unidos no Iraque, e foi um episódio muito interessante com as pessoas de lá, que de facto tiveram aquela esperança de sair de lá o ditador e que vinham as forças, mas as forças dos Estados Unidos estiveram lá 10 anos, mais uma vez, ilegitimamente, sem nenhuma questão das armas biológicas que não existia e tudo mais, tiveram 10 anos e não há outra maneira de dizer a sacar, a matar, a impor, e depois quando viram que já aquilo já estava, pronto, já não dava tanto, vieram-se embora de um momento para o outro, permitindo ao Daesh entrar e tudo mais.
Felizmente os iraquianos também são resilientes e estão a tentar levar a sua vida. Na Venezuela é isto, quer dizer, já se perdeu a vergonha, não é? Aquela questão do narcotráfico e tudo mais não é assim. As pessoas sabem perfeitamente, estão preparadas, sabem o Hugo Chávez, desde o Hugo Chávez, que sabem que esta resistência é resistência pela soberania, pela Venezuela soberana, sabem que há interesses que não são das pessoas, mas são interesses económicos, financeiros, das potências e do poder geopolítico, e isso deu-me um grande entusiasmo, até porque senti que é possível com informação, com educação, com acesso à educação pública, que é possível que as pessoas percebam o que se passa. E fiquei contente com isso. Também queria fazer só um paralelismo pequeno em relação ao que aconteceu agora, esta pseudo-salvação do povo da Venezuela. Há 4 anos, o Trump, quando perdeu as eleições com o Biden, também alegou falcatruas, ilegalidades e que foi enganado e tudo mais. Imaginemos que qualquer país do mundo se sentia no direito de entrar nos Estados Unidos, raptar o Biden e querer controlar quem é que ficava no poder. Quer dizer, isto não faz sentido nenhum e, sobretudo, é muito difícil para os Estados Unidos hoje em dia, porque as pessoas realmente estão mais informadas e na Venezuela estão bem informadas, as pessoas sabem o que é que se passa, não vão entrar por lá e mandar naquilo tudo. Isso não vai acontecer. As pessoas querem a sua terra, querem os seus. Tudo o que têm direito e é por isso que lutam, é por isso que trabalham. Portanto, isto é um precedente terrível. Não é um precedente na história dos Estados Unidos, mas é um precedente na história agora, até pelo resto, não é? Porque o que os Estados Unidos está a fazer e mesmo pretender intervenções militares em países aliados da NATO. E duvido muito que esta conversa de que vão para lá gerir até passarem para uma democracia, para além de não acreditar todo que seja a intenção, não vão conseguir entrar num país em que as pessoas estão educadas, informadas e que sabem o que querem. Sem dúvida, concordo com essa análise. Gostaria de acrescentar, para que as pessoas às vezes não visualizam a história ao contrário, eu gostava de saber se há algum país que pudesse aproximar-se das costas dos Estados Unidos da maneira como ele se tem aproximado das costas de vários países ao longo de todo o globo, não é? Da Venezuela, a China, que está praticamente rodeada pelos Estados Unidos, nas várias ilhas onde eles têm aliados, as, as centenas de bases que existem estadunidenses no globo inteiro, não é? Eu gostava de saber se os Estados Unidos iriam aceitar alguma base estrangeira no seu território, ou alguns barcos de guerra estrangeiros nas suas costas. Portanto, eu creio que às vezes esquecemos que não estamos a falar de haver uma igualdade e do direito internacional estar a ser respeitado. Não está. Os Estados Unidos, de facto, não respeitam. Pelo menos neste último século, que eu me lembro, se não falha a conta, os Estados Unidos já fizeram 74 intervenções armadas em diferentes países ao longo destas décadas. E, portanto, são ingerências ativas que são feitas, às vezes, de forma armada e bastante visível e interventiva, como agora esta detenção totalmente ilegal, este rapto do presidente, e outras vezes são feitas de outras formas, como os bloqueios e as sanções, que privam os povos dos seus recursos, privam do comércio, tendo, portanto, um impacto brutal na população. E efetivamente algumas das pessoas que saíram na fase mais crítica e que emigraram para outros sítios vêm com esse relato da miséria que existiu na altura em que as sanções tiveram o seu impacto mais forte, em que de facto houve muitas dificuldades, houve inclusive fome em algumas zonas devido a este impacto das sanções.
as sanções matam milhares de pessoas no mundo e os Estados Unidos são o principal país que impõe sanções de forma totalmente unilateral e ilegal. Unilateral. E a Venezuela foi alvo dessas sanções há bastantes décadas. Um, mas aquilo que também tu disseste foi o que eu e a Regina pudemos assistir, que a Venezuela recuperou-se bastante, existe uma paz, existe uma harmonia que se consegue ver, não se vêem pessoas a pedir nas ruas de Caracas, não se vêem pessoas a dormir nas ruas de Caracas, pode-se caminhar livremente. Nós, inclusive, fomos a vários sítios sem guias. Portanto, completamente à nossa vontade e não vimos rigorosamente nada. E são um povo efetivamente que está muito politizado, muito ilustrado a todos estes níveis e percebem perfeitamente estas jogadas e em que o papel da mulher é um papel de facto bastante ativo em toda esta organização, em toda esta dinâmica e até nas comunas que estavas a falar, que é uma organização muito específica e que tem estado muito ativa agora desde este golpe que ocorreu por causa dos Estados Unidos. E aqui, se calhar, a Regina lançava-te a ti mais do que uma questão, estenderes e partilhares com todos a tua visão do papel da mulher e da forma como a Venezuela está neste momento e como é que tu vês, portanto, o momento atual, como é que o povo e as mulheres vão reagir e o que é que tu achas que era importante que as pessoas soubessem neste momento em que estamos. Olha, então, muito obrigada também pela pergunta. Naturalmente que estamos num momento difícil para a Venezuela, não podemos aligeirar a questão. Sabemos que é um povo, um povo que está em luta, que está mobilizado. Sabemos, pelas imagens que vemos, é um povo que não se deixa, que não se deixa, não se deixa cair, mas o sistema imperialista, capitalista, opressivo, até já quem chame neofascista, é um sistema alargado no mundo, não é? Vem dos Estados Unidos, mas tem os seus braços um pouco por todo lado, como aliás eles próprios agora já vão dizendo que o que querem é eles próprios e a direita em Portugal e as forças de direita em Portugal já dizem que no fundo o que está em causa é o petróleo, não é nada ao narcotráfico, não é? É o petróleo, e também é a tentativa de evitar que grandes potências como a China e a Rússia possam lá ajudar a desenvolver o país, não é? Levando medicamentos, levando alimentos, levando tecnologia. Portanto, também a grande questão que está aqui é tentar calar, reprimir, agredir um povo, naturalmente levando o seu cabeça maior, não é? E o seu mais representativo dirigente, mas está aqui também esta tentativa de dominar os recursos naturais. Bom, e é isso, sem dúvida que as mulheres estão com um papel extremamente ativo, tenho-as visto nas manifestações, tenho visto imensas moções de solidariedade de todas as forças políticas de mulheres, desde a África, que já fizeram, enfim, a África tem uma organização de mulheres, que é uma organização pan-africana, não é? Onde estão os grandes países africanos em que há muita mobilização de mulheres. Portanto, há a própria FEDIM, enfim, a Europa também, com as suas organizações, quer o MDM de Portugal, mas também outras, de Espanha, da Grécia, etc. Tem havido uma forte solidariedade que tem que continuar a existir, porque de facto a situação não está estável, e, na verdade, está perigosa, até eles próprios os dizem, não é? Que nunca se sabe quem faz uma coisa destas e que já disse que continuaria a fazer e que seria ainda pior. Naturalmente que isto não são coisas, não são palavras vãs que nós podemos pôr assim de lado, não é? Estamos preocupados e aquilo que eu sinto em relação às mulheres é que elas também estão ativas, sinto e vejo, não é? Nós, apesar de tudo, vemos algumas imagens.
tem havido grandes manifestações, mesmo promovidas pelas várias organizações de mulheres, que existem várias no país, não é? Depois também tenho visto que mesmo nos movimentos sociais eles têm feito manifestações grandes, estão nas ruas a toda a hora, mesmo nessas manifestações dos movimentos sociais, das comunas, de facto as mulheres têm uma liderança muito grande. E é uma das coisas, eu estive lá, estive numa comuna em Falcón, um estado também muito ligado à indústria petroleira, mas também à pesca, e aquelas mulheres desenvolvem uma atividade na construção de escolas, na construção de centros de saúde. Elas relatam com uma emoção imensa, porque são coisas que elas não tinham, nunca tiveram e que agora conseguem ter, conseguem gerir. E, na verdade, sim, eu senti isso e penso que a Raquel e tu própria lá estiveste, esta capacidade de reconhecerem que as mulheres são centros de decisão fundamentais. Elas decidem se querem o centro de saúde, ou se querem a escola, ou se querem a estrada. E esta decisão tem feito com que, e este tempo todo de discussão pública que eles têm sobre estas matérias, também tem feito com que elas sejam hoje reconhecidamente, nós sentimos isso em cada momento, eles dizerem as mulheres são fundamentais no nosso país. E na verdade nós sentimos, percebemos que isso assim era. E elas continuam com o seu movimento nas ruas, dizendo que querem o regresso do seu presidente. O seu presidente é o Nicolás Maduro, e a própria primeira combatente, a Cília Flores, que também é uma mulher que não é a mulher de, como dizem, não é a mulher de. Ela é uma combatente, foi uma combatente, é hoje deputada, tem um papel muito interessante na relação até com os filhos do Maduro, porque não são filhos dela, mas são filhos do Maduro, que ela perfilhou, que ela educou, enfim, que teve uma relação muito próxima, de mãe, digamos, real, não é? Que os filhos reconhecem, que é uma coisa também muito interessante, portanto é gente com afeto, gente que é capaz de ser afetuosa, de dar um abraço. Nós sentimos também isso, não é? Nós também sentimos isso, que de facto há um calor humano nestas lutas muito grandes e na defesa daquilo que são, de facto, os seus direitos, mas também os seus valores. A dignidade é uma coisa que está sempre na boca das venezuelanas e dos venezuelanos. E por isso, eu acho que nunca é demais dizer que o nosso papel, o papel das mulheres, mais organizadas, menos organizadas, o MDM, o Movimento da Paz em geral, é um movimento onde as mulheres têm uma presença muito grande, e eu até me atreveria a dizer que nós em Portugal temos muito que fazer, não é? Temos muito que fazer porque é verdade que elas lutam, é verdade, mas precisamos de mais, não é? Precisamos de mais para combater todas estas ideias catastróficas, todas estas ideias de que não é possível gerir países que têm que estar na subordinação de outros e que os Estados Unidos aí é rei e senhor, não é? Quer ser rei e senhor. Mas eu quero vos dizer, enfim, aqui muito francamente, como dirigente do MDM também, acho que nós temos de ter confiança nas massas, não é? Nas massas que de facto venham para a rua e seja, enfim, mais cedo que tarde, eu estou convencida que a paz perdurará na Venezuela e, enfim, e dará um grande contributo à paz no mundo, não é? Portanto, as coisas fazem-se devagarinho, muitas vezes. Eu já aqui foi falar no Iraque, mas, por exemplo, ainda assistimos, eu sou do tempo em que assisti à Líbia também, não é? À queda da Líbia. É evidente que tem sido o petróleo, só quem não quer acompanhar minimamente as situações é que não vê isto, não é? E, portanto, naturalmente que esta situação é uma situação que eu só confio, francamente, nas forças da paz, nas forças progressistas, nas forças emancipadoras, e que tanto têm andado na história, também é essa luta. É uma luta histórica que nós temos pela frente. Perigosa, não podemos desviar a nossa atenção, mas na verdade penso que
manifestar a solidariedade com estas mulheres que vêm para a rua, que fizeram hortas nos vasos, plantaram a salsa, plantaram as couves para poder sobreviver durante muito tempo, quando lhes foi negado tudo o que era alimentação. E, portanto, eu acho que estas mulheres são umas heroínas, estas mulheres da Venezuela merecem todo o nosso respeito e estamos certas que a Délcia Rodrigues vai continuar a ser uma grande dirigente para a Venezuela. Sim, eu também confio nisso e, sobretudo, confio que aquilo que um país consegue, quando consegue, é graças ao seu povo, às mulheres e aos homens que lutam por isso e portanto, tendo estado eu também na Venezuela e tendo visto essa força, acredito francamente nesse poder e, aliás, já ouvi que os Estados Unidos tentaram entrar também por via terrestre pelas praias, fazendo uma espécie de invasão ao estilo Baía dos Porquinhos de Cuba e não conseguiram porque foram imediatamente delatados pelos pescadores e por todas as pessoas que estavam nas populações mais próximas daquelas praias e tiveram que bater em retirada e, portanto, a sua ação teve que ser pelo ar, porque foi a única via de entrada que conseguiram. Porque no fundo o povo é que é o garante de um país, seja ele qual for. Agora, é certo e sabido que isto não tem nada a ver com democracia, isto não tem nada a ver com direitos humanos, bem pelo contrário. Os Estados Unidos neste momento atuam como piratas do Caribe, estão a roubar os barcos que navegam com petróleo, invadem os terrenos que querem para meter mão no petróleo. E é importante que as pessoas saibam que os Estados Unidos, que é um império, mas em decadência, está numa situação muito crítica, porque as suas reservas de petróleo só estarão enfim, com perspectivas otimistas, 5 a 10 anos no máximo. É o que têm de reservas de petróleo e, portanto, eles precisam urgentemente do petróleo. Urgentemente. E as maiores reservas do mundo de petróleo estão na Venezuela. Isso também é sabido. Portanto, conseguirem o petróleo da Venezuela é algo crítico. Para além disso, existe outra questão geopolítica ao nível mais internacional ainda, que é este petróleo estava a ser em 80% da sua produção, o petróleo venezuelano estava a ser vendido desculpem, à China, e portanto isto, se der certo, e se der certo, que eu espero que não, seria um golpe duplo, porque colocariam a mão no petróleo da Venezuela e conseguiriam privar a China de um dos recursos mais importantes a nível internacional. E ao mesmo tempo teriam acesso a outros recursos, de entre eles chama a atenção as reservas de ouro, que são altíssimas, e portanto é uma entrada excelente e seria um botim excelente para um assalto estilo pirata, que é aquilo que tem acontecido. E, portanto, aqui os vários governos têm tido posicionamentos bastante diferentes. Nós temos aqui uma comunicação social que eu diria tanto ou quanto enviesada, que nos dá uma imagem de uma unidade de posicionamento que está longe de ser aquela que ocorre no mundo. De facto, se nós formos aos vários países, o Sul global manifestou-se abertamente contra aquilo que aconteceu, de uma forma muito explícita, recusa a legalidade e a aceitabilidade destes movimentos que os Estados Unidos têm estado a fazer. No entanto, a Europa, que parece que é o mundo, parece que na nossa televisão parece que o mundo se resume à Europa e aos Estados Unidos, a posição é no mínimo dúbia. E portanto aqui eu lançava à Isabela a pergunta: achas que no que trata Portugal e a posição de Portugal, nós temos tido um posicionamento oficial que poderíamos considerar o adequado ou nem por isso? E também, na tua opinião, o que é que tu achas que Portugal devia fazer enquanto país e nós enquanto pessoas, o que é que podemos fazer na tua perspectiva?
Obrigada, Ângela, obrigada ao MDM pelo convite a participar nestes diálogos e que me parecem de uma atualidade e de uma premência muitíssimo grande no momento em que o momento que estamos a viver. Esta agressão militar dos Estados Unidos à Venezuela e o sequestro do seu presidente e da sua esposa e deputada Cília Flores é de facto um acontecimento muitíssimo grave do ponto de vista internacional, da situação internacional, do direito internacional da Carta das Nações Unidas, como já temos referido e como também já foi dito, e esperar-se-ia que o nosso governo tomasse uma atitude de aberta condenação a esta ilegalidade, a esta violação brutal do direito internacional que foi perpetrada pelos Estados Unidos. Não foi isso que aconteceu. Aliás, o nosso governo, no fundo, sendo consistente com a sua política, não nos espanta também que neste plano das relações internacionais seja, tal como noutros planos, submisso, de uma submissão enorme à União Europeia, aos Estados Unidos. E foi o que aconteceu, e tu dizias agora que a própria Europa teve um posicionamento dúbio. A verdade é que o nosso governo ainda foi mais papista que o Papa, se me permitem a expressão, porque não só não condenou, como ainda o Ministro dos Negócios Estrangeiros teve o desplante de dizer que poderia haver intenções benignas numa agressão militar, que foi uma agressão militar com bombardeamentos, com mísseis, que destruiu não só infraestruturas, como já disseste no início, matou mais de 100 pessoas entre civis e militares, e que de facto, e que raptou e sequestrou o presidente de um país soberano, de um país que tem todo o direito à sua soberania, à salvaguarda dos seus interesses, ao seu desenvolvimento, à paz, e é o que a Venezuela tem feito ao longo dos anos. Já foi aqui falado, e eu só gostava também de comentar, esta narrativa que nos é transmitida pela generalidade da comunicação social e dos chamados comentadores, é uma narrativa falsa, é uma narrativa que vocês que lá estiveram podem dizer que não é verdadeira, porque de facto a imagem que tentam passar é de um povo oprimido, um povo miserável, faminto. Ora, isso era verdade antes da Revolução Bolivariana do Hugo Chávez. Isso era muito verdade. Com a Revolução Bolivariana tomaram-se imensas medidas, e algumas delas, naturalmente, do ponto de vista económico, como nós fizemos quando foi a Revolução de 25 de Abril aqui no nosso país, que, nomeadamente, a nacionalização de um conjunto de empresas estruturantes para o desenvolvimento da economia, e o petróleo, naturalmente, é para a Venezuela e pelos vistos para os Estados Unidos a coisa mais importante, portanto, e a partir daí houve desenvolvimento, depois vieram os boicotes, as sanções, o congelamento dos ativos financeiros, que obviamente tiveram consequências muito más para o povo venezuelano e para essa possibilidade de desenvolvimento. Mas mesmo assim, e no meio desta narrativa, ainda vai saindo qualquer coisita, mesmo assim, ainda há 2 dias, penso que foi há 2 dias, que eu ouvia na nossa comunicação social que a Venezuela teve um desenvolvimento económico em 2025 superior ao da Argentina. Portanto, vamos lá ver. Não é mesmo verdade a imagem que tentam passar. E dá muito que, quer o Conselho Português para a Paz e Cooperação, quer o MDM, quer muitas outras organizações solidárias e que defendem a paz e os direitos dos povos, se solidarizam com toda esta luta que o povo venezuelano tem vindo a travar ao longo dos anos,
e que nos últimos tempos tem sido necessária uma solidariedade ainda maior devido a este aumento das ameaças, a questão dos navios, a questão dos Estados Unidos terem posto aquela tropa toda na costa venezuelana, como a Ângela disse, não é só na costa venezuelana, é um pouco por todo o mundo, mas ali mesmo a ameaçar a Venezuela e a Venezuela bolivariana e o seu Estado, a sua soberania, e com toda aquela justificação, que não é justificação nenhuma, aliás, basta ter ouvido a conferência de imprensa de Donald Trump no dia 3 de janeiro para perceber que não há aqui nenhuma preocupação, nem com democracia, nem com narcotráfico. Aliás, o narcotráfico que passa pela Venezuela para os Estados Unidos é cerca de 5% do total de narcotráfico que ali entra. E, portanto, nem sequer é relevante do ponto de vista, se fosse verdade que é essa a preocupação, mas não é, como se vê, porque... Aliás, se me permite só uma coisa curiosa, que é nesse mesmo discurso, houve quem tivesse contabilizado as palavras e diz petróleo 27 vezes, narcotráfico 9 vezes e democracia 0 vezes. Exatamente, porque nem o Trump, nem a sua administração, nem as administrações anteriores nunca estiveram preocupados com a democracia, nem na Venezuela, nem em país nenhum. Eles estão preocupados em conseguir garantir uma hegemonia económica no mundo para a qual precisam do petróleo. Portanto, o petróleo é aqui sempre um ativo muito importante para as administrações norte-americanas e, nomeadamente, nesta, eu concordo com o que a Regina disse, que tem estas características ainda mais brutais e de um capitalismo e imperialismo exacerbado, e depois os pesos e medidas que existem também em relação a estas matérias, porque nós vemos bem o apoio que os Estados Unidos têm dado a Israel no genocídio do povo palestiniano, não estando minimamente preocupados com a democracia ou com seja o que for em relação aos palestinianos, e muito menos de acabar com aquele genocídio. Apesar desta tentativa do Trump fazer passar a ideia de que conseguiu um plano de paz, o que nós vemos e verificamos todos os dias é que, desde aquele último cessar-fogo de outubro, já morreram muitos palestinianos, continuam os bombardeamentos, não há paz na Palestina, nem estão garantidos os direitos daquele povo. Portanto, é o que, no fundo, os Estados Unidos querem fazer quando interferem, seja em que país for, é exatamente isto, é conseguir apropriar-se das suas riquezas, e a Venezuela, para além do petróleo, tem muitas riquezas naturais, portanto é muito apetecível. Os Estados Unidos não só fazem isto em relação à Venezuela, como estão a ameaçar outros países da América Latina, como nós ouvimos todos os dias Donald Trump a ameaçar Cuba, principalmente Cuba, mas Cuba, a Colômbia, o México, a Nicarágua. Eles querem de facto que a América Latina e as Caraíbas voltem a ser o seu quintal, que já foram e que eles querem que voltem a ser. Mas os povos daqueles países não se deixam dominar, e eu concordo absolutamente com o que foi dito sobre na Venezuela e noutros países, como em Cuba, que há 60 anos que resiste a um bloqueio completamente ilegal e brutal também, mas na Venezuela o que nós vemos, não nas nossas televisões, mas o que nós vemos são milhões de pessoas nas ruas a defenderem o seu país, a sua soberania, a sua necessidade de desenvolvimento, a sua garantia de que podem desenvolver-se com a utilização dos seus recursos naturais e não com a intervenção de outros. O nosso governo, como era a tua pergunta, e voltando a essa matéria, o nosso governo tem um comportamento perfeitamente inaceitável que levou já
neste plano da solidariedade que temos, e o Conselho Português para a Paz e a Cooperação tomou logo a iniciativa de convocar uma série de ações de solidariedade com o povo venezuelano e de exigência da libertação do presidente Nicolás Maduro e da deputada Cília Flores, que se realizaram já no dia 5, e várias iniciativas estão em curso, em conjunto com outras organizações, e vamos continuar nesta senda. Nós tínhamos já entregue uma carta ao Primeiro-Ministro, ainda antes do ataque, mas já tendo em conta esta situação que há meses se vinha desenrolando, em dezembro tínhamos entregue uma carta ao Primeiro-Ministro, exatamente a exigir a condenação de Portugal, do governo português, destas ameaças e desta agressão, que já era agressão, dos Estados Unidos à Venezuela. Entretanto, houve estes desenvolvimentos muito mais brutais e vamos ter que continuar esta solidariedade e vamos exatamente reunindo e falando com muitas outras organizações, entre as quais o MDM, porque sabemos bem a importância que tem a participação das mulheres em todas as lutas, e na luta em defesa da paz e na solidariedade com outros povos, as mulheres estão sempre na linha da frente. Aliás, vemos também nas nossas manifestações contra o pacote laboral que o governo da AD quer impor aos trabalhadores, que as mulheres estão também na linha da frente dessa ação, dessa resistência, dessa luta em defesa dos direitos. E também nesta área precisamos de garantir que as mulheres vão... não é só participam, são esclarecidas relativamente à narrativa que está a ser tentada passar. E eu penso que estes diálogos, esta forma de nós falarmos, sessões, vai haver uma sessão pública no dia 13 em conjunto do CPPC e da Associação de Amizade Portugal-Cuba, na Casa do Alentejo, às 18 horas, precisamente sobre a Venezuela e sobre a situação na América Latina e esta agressão militar e o sequestro do presidente e da Cília Flores, a exigir que, de facto, isto pare, tenha um fim imediato e que seja respeitado o direito internacional. Só para terminar, eu só lembrava que depois da Segunda Guerra Mundial houve foi aprovada a Carta das Nações Unidas e há esta intenção da maioria dos países do mundo de que haja um direito internacional que todos respeitem e que possa permitir a relação entre os países de forma que cada país seja soberano, que haja o respeito dos países uns pelos outros, que haja respeito pelos direitos de cada um, pelos direitos humanos. Ora, o que nós temos vindo a assistir, e da parte dos Estados Unidos da América, isso tem sido frequente, como a Ângela dizia muito bem, mais de 70, quase 80 agressões militares perpetradas diretamente pelos Estados Unidos, mas entre muitas outras que estão, em que eles põem a mão, portanto, para além dessas, também muitas outras. Ora, nós temos que defender este direito internacional, a Carta das Nações Unidas, porque é de facto o que nos pode garantir um mundo de paz, de desenvolvimento, de progresso e de respeito de uns países pelos outros. Mas claro. Sim, eu aliás pegava precisamente por aí para sublinhar que surgiu efetivamente após a Segunda Guerra Mundial com o intuito de que não houvesse uma terceira. E, portanto, nós a continuarmos assim, estamos a caminhar alegremente para uma terceira, portanto, acho que devemos defender que o direito internacional prevaleça e que este tipo de situações não se repitam. E, portanto, é muito... É triste e desalentador ver o nosso governo a ter uma posição que vai no sentido oposto a este. Já agora, e porque também foi tocado que realmente o povo da Venezuela esteve muito, muito, muito mal, mas foi antes de que o Hugo Chávez chegasse ao poder, e é verdade, só para o caso de algumas pessoas um pouco mais criteriosas forem a fazer pesquisas das estatísticas da Venezuela da época, eu gostaria só de esclarecer que na época anterior a Hugo Chávez,
uma boa parte da população não existia oficialmente, porque nem sequer tinha bilhete de identidade, que eram as populações que viviam naqueles morros, como se fossem equivalente às favelas do Brasil, que não tinham bilhete de identidade, não existiam, eram analfabetas, não tinham direito à saúde, não tinham direito à educação, não tinham direito a nada. E, portanto, oficialmente é como se não existissem, mas não eram uma ou duas, eram milhares de pessoas. E, portanto, cuidado com essas estatísticas, porque elas não correspondem à realidade que existia no terreno. Portanto, o que esta revolução conseguiu, bolivariana, foi dar precisamente isso, dar para já o direito à cidadania de todas as pessoas que vivem na Venezuela, portanto, todas elas neste momento são um cidadão, uma cidadã que tem direito a voto e tem direito a expressar o que querem ou não querem para o seu país, educação, saúde pública, educação pública, e, no fundo, foi conquistar algumas coisas que são básicas para a manutenção de um país e da soberania do seu país, que, como tu disseste muito bem, são as coisas que, do ponto de vista económico, são principais a nível de produção. No caso da Venezuela é o petróleo, mas no geral são as redes elétricas, as redes de saneamento, as redes de comunicação, ou seja, os barcos e tudo aquilo que permite a comunicação de produtos, bens, serviços e pessoas. E, portanto, quando se detém a nível público isto, consegue-se ter soberania. Quando isto está nas mãos dos privados, pois quem manda é quem é o dono daquilo, não é o país em que aquilo está. E, portanto, já agora sublinhar só estes pequenos aspectos. Já agora também, antes de começarmos a nossa gravação, nós falámos que havia aqui algumas informações que queríamos passar, e nomeadamente que existia um livro de condolências pelos mortos deste ataque dos Estados Unidos, porque existiram vários civis que morreram por estes ataques, por estes bombardeamentos, pessoas que não tinham nada a ver. Eu até ouvi uma história há bem pouco tempo, uma senhora de 84 anos que morreu na sua casa, que estava a dormir. Portanto, como devem imaginar, não estava certamente a defender Maduro como guarda-costas. Portanto, pessoas civis que não têm nada a ver com o assunto, que morreram, para além das pessoas que efetivamente estiveram lá a defendê-lo e que eram a sua guarda pessoal, das quais 30 já agora não tenho a certeza se foram 32. 32 cubanos que estavam lá como defesa pessoal, para além de guardas militares venezuelanos e outras pessoas. Para além disso, existiram ataques a várias infraestruturas. Por exemplo, atacaram o sítio onde guardavam os medicamentos para as pessoas que fazem hemodiálise. E para quem não saiba, quem não fizer, quem precisa de hemodiálise e não a faz, morre num curto período de tempo. E neste momento são os países fronteiriços que estão a dar esses medicamentos para que as pessoas possam sobreviver, assim como ataque a várias outras infraestruturas públicas da Venezuela. Nomeadamente universidades e centros de investigação científica que eram fundamentais na articulação até informática do país, não é? Com o Estado, etc. E isto não foi por acaso, não é? A guerra comunicacional existe, de facto, não é? E é de tal maneira que querem calar também desse ponto de vista e desobrigar toda a articulação necessária, como já fizeram no tempo das eleições. Nas eleições de Maduro, o centro eleitoral foi afetado com um ataque cibernético, como se disse na altura, e que agora, mais uma vez, foi alvo de uma destruição total dos centros de física, do centro de química, do centro de tecnologia nuclear, que também é uma investigação necessária para o desenvolvimento
das engenharias, para o desenvolvimento da saúde, portanto, para toda a investigação que a Venezuela está de facto a romper e a fazer com que isso seja um património seu, não é? Que pôr ao serviço da formação das pessoas, dos profissionais, inclusivamente, portanto, foi também atacado. Portanto, não foi só militar, ou antes, foi militar em todas as vertentes. Em todas as vertentes. Portanto, isto significa que eles estavam mesmo. Não tivesse havido uma reação brutal também do povo, provavelmente eles tinham ainda ido mais longe. Eles estavam, aliás, à espera que o povo se revoltasse, e não tem sido isso, não é? Tem sido queremos a paz, queremos a paz, queremos a paz, e o país é nosso e somos nós que temos que gerir o nosso país e temos confiança nos nossos governantes. Eu acho que isto é extremamente importante porque, na verdade, os Estados Unidos queriam mesmo destruir, fazer ali uma tábua rasa, não é? Deixarem que a Revolução Bolivariana fosse por água abaixo. Eu gostava de salientar um aspecto que tem a ver com os imigrantes. Nós começámos a ouvir em Portugal muitas vozes de imigrantes da Venezuela, que gente que está por aqui, não é? Que tem cá a sua vida, que certamente tem estado calado, não é? Mas que agora começou a soltar a sua própria voz, dizendo que a Venezuela é uma ditadura, que o capitalismo é que é bom. Enfim, devem-se ter esquecido do país onde viveram durante anos, se lá viveram, e que num país onde não havia apenas as casas dos senhores ricos, que nós também vimos, ainda lá existem, não foram destruídas, vivendas muito bonitas, muito airosas, muito grandiosas até, mas a verdade é que a Venezuela não era só isso, era também os cerros, era também. E nós vimos agora, e estes imigrantes, vemos até como vivem lá os portugueses. E eu acho, não sei se tu, Ângela, queres falar um pouco disso, mas de facto nós vimos como os portugueses imigrantes estão lá bem acolhidos, estão lá a desenvolver a sua atividade, participam na vida social e política, têm os seus clubes. E, portanto, digamos que se a Venezuela fosse esse mundo de horrores que aqui os imigrantes dizem, provavelmente essas pessoas não estariam lá e não continuariam lá. E, portanto, nós também, pela comunidade portuguesa que lá está, sentimos que as pessoas estão integradas, são pessoas que estão vistas como cidadãos que fazem falta ao país também, não é? Que estão lá a dar o seu contributo. E não são reprimidas, nem são postas de lado, nem. E, portanto, e têm ainda, e nós podemos constatar isso, têm ainda uma vida social muito, muito interessante, não é? Porque organizam-se, porque têm coisas onde nós também estivemos e, portanto, eu acho que, de facto, não podemos esquecer como é que o Trump tem tratado os imigrantes. Tem-os deportado, tem-os mandado para prisões em El Salvador de altíssima segurança e, no que toca aos venezuelanos, foi Maduro que tudo fez para que eles pudessem regressar ao seu país e não fossem espezinhados e maltratados como animais, como foram realmente entre os Estados Unidos e Salvador, como nós também tivemos ocasião aqui de ver, enfim, brevemente, na comunicação social. Portanto, isto para dizer que de facto justifica-se absolutamente que nós não paremos, que consigamos transmitir também esta solidariedade ativa, mas que também se contribua para que não haja as mentiras e que não haja dúvidas sobre o que é que o povo venezuelano quer. Não haja Exatamente. dúvidas. Uhum. E nós temos que continuar atentas, mas eu acho que o principal é mesmo informar que as coisas estão a correr, dar força ao povo venezuelano, às mulheres, aos jovens que também estão na rua, aos trabalhadores que têm manifestado imensas vezes, e é também esse contributo que através destas formas também que nós temos ao nosso alcance, que são formas legítimas e que podem chegar a muita gente, não é? Estas formas mais digitais, temos que as usar, e acho que este programa pode continuar e deve continuar, enfim, com outras pessoas, certamente,
que tenham visões também diferentes, mas eu queria também dizer já agora que o mundo está muito complicado e vejam, o que está a as mulheres do Irão têm-nos mandado documentação e elas estão, sabendo que há problemas no Irão, dizem que nada, sempre dissemos que os nossos problemas não admitem ingerências. E eu quero alertar, e penso que o MDM deve acompanhar, não sei se o CPPC já acompanha, certamente que sim, mas o que está a passar no Irão é, mais uma vez, fomentado pelo Shah que foi expulso, não é, há uns anos, mas que está outra vez agora cheio de força, que certamente lhe é dada pelos Estados Unidos, para fazer do Irão uma colónia ou qualquer coisa desse tipo. E, portanto, o mundo é o petróleo, mas não é só o petróleo, são as ideias. Querem que as nossas mentes se canalizem todas para um determinado modo de vida que, na verdade, já está desatualizado. Mas novas ideias neofascistas, neocolonialistas começam a germinar e nós também, por aí, a nossa visão do mundo é esta. Não vamos desistir da nossa visão, ela está a ser muito atacada. Esta visão progressista, humanista, de paz, de conciliação, de tentativas de sermos nós, não é? Independentes e autónomos, e lutar também pelos nossos direitos, é certo. E na verdade, isto está tudo muito conjugado, muito, diria mesmo, armadilhado, para que as nossas mentes estejam só a virar para o seu ego, para as suas questões individuais, e que as pessoas não se pensam que os outros podem gerir por si próprios. E aí eu penso que também vamos ter eleições, vamos com certeza perceber o que é que está em causa. O que está em causa é a tentativa de dominar as nossas cabeças, dominar as nossas ideias e fazer com que as ideias da opressão e do medo se instalem, para que possam depois continuar à vontade a dominar o mundo. Exatamente. Há uma guerra a vários níveis e um deles é a guerra cognitiva, sem dúvida nenhuma. Não sei, Raquel, se queres dizer mais alguma coisa para encerrar. Sim, dentro do que eu falei no início e de facto se pensarmos um governo que quer progresso, felicidade ao seu povo, investe na educação, investe na saúde. A informação é essencial. Nós somos um país da Europa, civilizados, não é? E eu volto a bater na questão de que, volto a carregar nesta questão de que somos muito mal informados. Por exemplo, em relação a como se administra como é que é os órgãos de soberania do nosso próprio país. Isso é de facto uma questão que devia, quer dizer, há guerra agora contra a educação cívica e tudo mais, quando ela faz falta desde o primeiro ano de escolaridade. É preciso saber como é que um cidadão pode intervir no seu país, como deve, para que é que servem os organismos, o respeito pelos próprios organismos, e nós vemos os órgãos institucionais, a Assembleia da República, por exemplo, o circo em que ficou transformada a Assembleia da República com comportamentos. Como é que eu nem sei que adjetivos usar. Inqualificáveis. Vamos lhe dar o nome de inqualificáveis. Desqualificáveis, quando não se respeita. Quer dizer, eu tenho muita fé nestas gerações mais novas. Eu tendo 54 anos, eu lembro-me que quando eu era miúda, a questão, por exemplo, das pessoas com dificuldades ou que carregavam alguma deficiência física ou qualquer outra, não estavam integradas. Havia uma falta de civismo que foi sendo ultrapassada e, de repente, parece que tudo isto pode voltar atrás, porque temos pessoas em cargos supostamente que devem honrar os cargos, não se devem servir dos cargos, e posso falar tanto em Portugal, que há tantos exemplos, mas, por exemplo, o Donald Trump, sendo ele o presidente de um país com armas nucleares, que aliás foi o único que as usou,
não é? E que tem direito a veto na ONU e que faz o que quer e bem lhe apetece. E eu, quando falei há bocado do Iraque, foi só pelo exemplo, porque há 2 dias começou a passar, eu não sei se é na SIC, se é na RTP, mas eu vi o episódio todo sobre a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, não é? Os Pois as factos e tudo desculpas mais. foram exatamente as mesmas, é só mudar armas de destruição massiva por drogas Por drogas, exatamente. e Quer dizer, ainda assim este consegue ser narcoterrorismo. um bocadinho mais direto, com menos vergonha na cara quer dizer, e nem sequer faz um esforço grande para esconder os seus objetivos, não é? Logo naquela primeira conferência de imprensa percebeu-se perfeitamente ao que ele ia e também se percebe as questões pessoais das quais ele quer desviar as atenções, como os files de Epstein, enfim. Mas esta necessidade de poder e de manipular é possível quando as pessoas não são de facto informadas. E nós vivemos uns tempos em que eu vejo um vídeo, vejo umas declarações e questiono logo, mas será isto verdade ou não será verdade? Porque nós temos muita dificuldade, temos que ir buscar informação a muitos lados para conseguirmos não ser manipulados, sendo que temos a certeza que somos. Ou mais ou menos, ou conseguimos estar mais informados ou menos informados. Mas a educação é fundamental nisto. A educação para a cidadania, quer dizer, no outro dia as pessoas, às vezes até a questão das mulheres e da igualdade de género é colocada em causa pela confusão nas cabeças, não é? Do que é isto. Houve uma mãe na escola onde um dos meus filhos anda, que foi lá que não queria que se falasse de igualdade de género porque estavam a meter ideias. Eu acho que ela confundiu género com transgénero, com LGBT, não sei qual é que era a questão dela, ela era só contra. E isto vem da desinformação e da maneira como somos manipulados constantemente. A alegria que eu trouxe de quando visitei a Venezuela foi que eu abordava qualquer pessoa, eu sou muito descarada no meio da rua, do outro lado, e falava com as pessoas no supermercado, que aliás estava cheio de comida, só não se podia comprar bebidas alcoólicas porque eles têm essa lei que 3 dias antes das eleições não se pode comprar nem vender, claro, bebidas alcoólicas, a ver se as pessoas estão sóbrias quando votam. Acho O que é que, o engraçado, acho que, que se o calhar devia-se que aplicar cá mais. quando se acusa de querer manipular a população, está quanto estranho, não é? Exato. Querer a população sóbria no dia da votação. E esta questão da informação e de poder falar com, por exemplo, uma mulher que falou, que nos apresentou a escola naquela comuna, uma mulher com mais alguma idade, com uma clareza no seu discurso, com um conhecimento, o saber que estavam naquela situação também por influência exterior, também pelos bloqueios e também saberem que estavam com as armas apontadas, porque eles querem, porque eles precisam de mandar, de saquear. Isto é importantíssimo. Ou seja, este caminho que o mundo todo tem que percorrer é de uma informação fidedigna e dar valor realmente aos princípios. A Carta das Nações e não foi violada a primeira vez pelos Estados Unidos, já foi variadíssimas vezes. Quantas É um vezes? país, pronto, exato. E Aliás, é de o facto, país que mais viola a Carta das Nações Unidas. claro, então tem que defender os seus interesses económicos, que não é sequer o interesse do povo, voltamos ao mesmo. É o interesse de grupos económicos que estão à frente, pronto, enfim. É o interesse do capital. É o interesse do capital. Aliás, os Estados Unidos também, internamente, e se eu puder mandar alguma solidariedade para os norte-americanos, tem a ver com que eles estão a passar uma fase terrível da sua existência, não é? Quer dizer, não desejo isto a povo nenhum, mas sobretudo deixa-me mais apreensiva quando tem este poder militar, quando tem esta desenvergonhada forma de agir, porque, dando um exemplo, eu gosto de dar exemplos muito práticos, somos todos contra a violência, o assassínio, usar armas, não é? Mas se for da parte das forças policiais, isso é muito mais grave, porque as forças policiais estão cá para nos defender,
não é para andarem armados em cowboys, não é? Isto tudo cria uma sensação de insegurança, de medo, que e volta à Venezuela, é que os venezuelanos têm uma consciência plena do valor dos seus bens e da cobiça que eles criam e querem defender e querem que saiam de lá. Portanto, a alegria de uns aí a festejar fora, também não sei de onde é que vem, mas temos um mundo tão estranho em que o prémio Nobel do ano passado foi alguém que pediu a outro Estado para ser invadido e que não fez nada pela paz. E que foi responsável por muitas mortes de forma indireta, porque as incentivava na própria Venezuela, inclusive por via de queimar pessoas vivas na rua, e não foi só uma pessoa nem duas. Portanto, foi algo bastante. Apelou à abstenção nas últimas eleições, pede. E agora é engraçado que o Trump já usou e deitou fora, não é? Porque também disse: não, ela não. É melhor ela oferecer o prémio que tem. Porque, no fundo, ele sabe aquilo que nós estamos aqui a falar, que é ela não representa o povo não a apoia, nem pouco mais ou menos. Ela Nem não pouco, mais ou menos, não claro. ficaria lá nem um dia. Exatamente. Mas o povo sabe, é um povo culto, eu acredito nisso, assim como nos cubanos, e eles dão-nos a força da resistência e da esperança de que, de facto, este ciclo terrível que o mundo está a passar, este regresso ao fascismo, pronto, este capitalismo terrível tem que acabar, vai acabar, quer dizer, isto não vai ser para sempre. Espero que seja o mais rápido possível e espero bem que nos Estados Unidos tomem conta dos seus governantes, porque de facto, mesmo internamente, não podem estar satisfeitos. Nos Estados Unidos está a surgir claramente o neofascismo e nós poderíamos, noutro programa, abordar essa questão, porque também teríamos muito pano para mangas, mas já agora, a título de piada irónica, claro está, saiu uma notícia de que uma série de venezuelanos foram comemorar para as ruas, agora E foram presos. errar a cidade, não me lembro se Eu era não me Nova sei aqui, Iorque ou mas outra é que qualquer, e foram presos porque eram ilegais e foram deportados. exato, aconteceu e eu até vi um a falar na televisão, numa jaula. De facto, é difícil, as pessoas têm que estar informadas, têm que perceber o que é que está em causa, e é muito fácil, já dizia o Sherlock Holmes, é perceber quem é que beneficiou, não é? O que é que beneficia os Estados Unidos? É a democracia na Venezuela? É a defesa do povo? Não, é óbvio. É interesses económicos, financeiros e de E política certamente geopolítica e de controle. não é a proteção do seu povo contra o narcotráfico. Basta Oh, ver, não, por também exemplo, a não. invasão do Afeganistão. A produção de coca subiu exponencialmente durante todo o tempo em que os Estados Unidos estiveram lá e no momento em que tiveram que sair do Afeganistão, voltou a cair a pique. Portanto, é uma coincidência que para mim é mais do que coincidência. Isabel, queres dizer algumas últimas palavras antes de encerrarmos? Bem, eu? Bom, enfim, eu estou a ouvir. Eras tu ou eu? Não, Isabel, Isabel. Imagina, já falaste. Mas, está bem, mas Eu Mas só podes falar queria, outra vez, mas eu estava a eu, dar a voz a Isabel. eu só gostava de, no fim, estamos a caminhar para o fim, não é? Uhum. Destes diálogos. Só gostava que terminássemos com uma mensagem de confiança, porque de facto acho que isso é muito importante também para quem nos vê e ouve. É esta mensagem de confiança de que a história da humanidade já viveu momentos muitíssimo difíceis. Este é um momento desses, um momento difícil, de retrocesso, de crescimento destas ideias reacionárias, neofascistas, em que depois os direitos são postos em causa, sejam eles quais forem, seja o direito à soberania e ao desenvolvimento, como na Venezuela, seja o direito das mulheres, que está a ser atacado também, e de que maneira, por este tipo de... por quem defende este retrocesso, sejam os direitos dos trabalhadores, pronto. Mas a verdade é que nós também já sabemos que os trabalhadores e os povos unidos conseguem dar a volta a estas situações e
avançar no progresso, na justiça social, na paz, e é para isso que temos que, de facto, trabalhar. E esta questão da solidariedade é uma peça fundamental, a solidariedade com os povos oprimidos, vítimas de agressão, de genocídio, como no caso da Palestina, é importantíssima. Portanto, esta nossa ação em que estes diálogos estão inseridos são formas de nós também resistirmos e lutarmos contra este novo estado de coisas que nos querem impor e que nós não podemos aceitar. Certeza. Regina, ias acrescentar qualquer coisa? Bom, eu penso que esta forma colocada pela Isabel é aquela que me parece para terminar, digamos, para resumir um pouco a justificação também deste programa, não é? Neste momento de grande solidariedade com quem está a lutar e com quem está a passar momentos muito difíceis, mas também a pensarmos que temos esse papel de informar, temos esse papel de trazer para a opinião pública uma verdade enfim, que nos é cara, mas também não fazermos disto uma coisa que esteja acabada, digamos. Temos que estar muito atentos aos processos, não é? Estes processos são processos instáveis que de um momento para o outro também se alteram e por isso nós temos que estar organizadas também, atentas àquilo que é um movimento social, político, porque na verdade não basta a gente às vezes dizer que estamos a favor disto ou a favor daquilo, ou contra isto ou contra aquilo. Hoje a dialética é mais importante do que nunca, não é? Estarmos a ver atentas às coisas, acho que estudar os problemas, acho que também é o nosso papel. E eu espero que de agora avante, neste nosso programa, isso possa ser também salientado. Ou seja, queremos participar com conhecimento, queremos que na Venezuela as coisas continuem, a vida tal como está a ser conduzida, que é construção das coisas, reconstrução, dar a palavra a quem a tem. Portanto, há aqui uma forma inteligentíssima, eu acho. A Venezuela tem gente muito inteligente. E não é por acaso que estão a continuar a sua vida, a construir, a dar, inclusivamente a inaugurar centros de saúde. Isto é que é alento, isto é que dá alento às pessoas, não é? Esta coisa positiva de fazer coisas. E eu acho que construir um país, não o deixar cair, é fundamental. E essa solidariedade vai também para esta gente que está, na verdade, atenta aos problemas sociais, aos problemas políticos e que estão a fazer tudo para que a solidariedade se alargue, que é também uma questão fundamental, não é? Se alargue aos povos, às mulheres, aos jovens. Nós, no nosso país, faremos o possível, não é verdade, Ângela? E o CPPC também. Eu agradeço imenso. E pronto, e temos que ir encontrando formas de trazer para a rua estas ideias. Isto é que me parece também central. E certamente o faremos entre todos É, e todas. é. E com estes votos, estes desejos, nesta solidariedade que tentamos transmitir à Venezuela e também, evidentemente, aos outros povos, e sobretudo com esta noção muito clara que pertence a cada povo a decisão do seu caminho. E, Sim, portanto, pertence à Venezuela decidir para onde é que ela quer ir. E a Portugal. Temos nós ou não, do caminho que eles decidam. Isso não tem nada a ver connosco, tem que ver com eles. Portanto, temos de dar a solidariedade para que neste momento difícil eles consigam efetivamente continuar no seu caminho de forma soberana. E, portanto, com isto eu encerraria. Muito obrigada e até um próximo Obrigada programa. também. Obrigada. Obrigada.